Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque o que eu vou descrever nos próximos minutos pode ser exatamente o que está acontecendo com você nesse momento. E se for, muda tudo. Imagina um avião na pista, motor ligado, turbina esquentando. Ele está vibrando inteiro, faz barulho, treme. O piloto segura o freio. O avião quer ir. O corpo do avião quer ir, mas ele ainda não decolou. Para quem olha de fora, é só um avião parado fazendo barulho. Mas quem entende de aviação sabe. Aquele barulho, aquela vibração, aquele tremor, é o sinal mais claro de que a decolagem é inevitável. Só falta soltar o freio. É exatamente isso que acontece com a sua vida antes de você ficar rico. Existem sinais, sinais internos, coisas que acontecem dentro da sua cabeça, dentro do seu peito, dentro da sua rotina, que a maioria das pessoas não reconhece. E sabe o que é pior? A maioria confunde esses sinais com problema. Acha que está ficando ansioso, acha que está ficando maluco, acha que está perdendo o rumo, quando na verdade está acontecendo o contrário. Está entrando no rumo, pela primeira vez. Hoje eu vou te mostrar o que acontece por dentro, quando sua vida financeira está prestes a mudar de patamar. E eu não estou falando de pensamento positivo, de visualização bonitinha, de ficar repetindo frase no espelho. Estou falando de sinais reais, mensuráveis, que se repetem em pessoa após pessoa que construiu riqueza de verdade. Sinais que eu mesmo ignorei por anos até entender o que eles significavam. Então fica comigo, porque se pelo menos 3 do que eu descrever aqui baterem com o que você está vivendo agora, você precisa saber o que fazer com isso. O primeiro sinal é o mais confuso de todos, e é por isso que quase todo mundo erra na interpretação. É um desconforto. Mas não é um desconforto qualquer. Não é tristeza. Não é depressão. É uma inquietação estranha. Um incômodo com coisas que antes te pareciam normais. O salário que antes era ok, agora te incomoda. O emprego que antes era seguro, agora te sufoca. A rotina que antes era previsível, agora te irrita. E o mais estranho, nada mudou por fora. Seu salário é o mesmo. Seu emprego é o mesmo. Sua rotina é a mesma. O que mudou foi por dentro. É como se alguém tivesse trocado a sua lente. Você olha para o mesmo cenário de sempre, mas agora ele te incomoda. E aí você começa a se questionar. Será que eu estou sendo ingrato? Será que eu estou inventando problema? Será que eu estou ficando mimado? Não. Você não está ficando mimado. Você está ficando... E incompatibilidade é o primeiro sinal de que seu sistema interno já aceitou um novo padrão. Pensa comigo. Quando você muda de dieta e come limpo por 30 dias e aí come uma besteira, seu corpo rejeita. Você sente mal. Antes aquilo era normal. Agora incomoda. O que mudou? Não foi a comida. Foi o seu corpo. Ele se recalibrou. E aí o antigo não serve mais. Com dinheiro é a mesma coisa. Quando algo dentro de você se recalibra, quando a sua programação interna aceita que você pode mais, que você merece mais, que você é capaz de mais, o que antes parecia suficiente, vira insuficiente. Não porque você ficou ganancioso, mas porque você cresceu. E crescimento gera desconforto. Sempre. Eu conheço um cara que trabalhava numa empresa boa, salário de R$ 8.000, plano de saúde, vale alimentação, tudo certinho. E do nada começou a sentir uma angústia. Ia trabalhar com um peso no peito. Voltava para casa e não conseguia relaxar. A esposa perguntava o que estava acontecendo e ele não sabia explicar. Ele foi no médico, fez exames, tudo normal. Foi num psicólogo. Diagnóstico: ansiedade generalizada. Começou a tomar remédio. Sabe o que ele não percebeu? Que aquela angústia não era doença, era sinal. O corpo de mente dele estava gritando: isso aqui não é mais para você. Ele ficou mais 2 anos nessa empresa. 2 anos medicando um sinal que era para ser ouvido, não silenciado. Quando finalmente saiu e começou o próprio negócio, a angústia desapareceu em menos de 1 mês. Sem remédio, sem terapia. Porque a causa nunca foi química, era existencial. Agora, atenção, eu não estou dizendo para você largar seu emprego amanhã. Não é isso. Eu estou dizendo para você parar de tratar inquietação como defeito.
Às vezes, inquietação é a coisa mais saudável que pode acontecer com você. É o seu sistema interno, dizendo que já processou a próxima fase e que está esperando você ter coragem de ir. Segundo sinal, e esse aqui é poderoso. Você começa a ter ideias, não ideias genéricas, ideias específicas, ideias práticas, e elas surgem nos momentos mais aleatórios. No banho, dirigindo, às 3 da manhã. Você está lá vivendo sua vida e de repente vem uma ideia tão clara, tão nítida, que parece que alguém implantou aquilo na sua cabeça. Isso não é acidente. Isso não é aleatoriedade. Isso é sua programação interna trabalhando em segundo plano. Funciona assim. Quando você alimenta sua mente com um objetivo de forma consistente, quando você pensa naquilo, pesquisa sobre aquilo, conversa sobre aquilo, sua cabeça não para de processar. Mesmo quando você acha que não está pensando no assunto, ela tá. É como um computador rodando um programa em background. Você não vê na tela, mas o processador está trabalhando. E quando ele encontra uma conexão, quando ele cruza duas informações que juntas formam uma solução, ele te manda um alerta. Esse alerta é a ideia que aparece não é do nada, é de tudo. É do acumulado de tudo que você absorveu, pensou, viveu. Seu cérebro é uma máquina de cruzar dados, e quando ele te entrega uma ideia clara e prática no meio do banho, aquilo é resultado de milhares de processamentos que você nem percebeu que estavam acontecendo. O problema é que a maioria das pessoas recebe essas ideias e faz o quê? Nada. Anota no celular e esquece. Pensa, isso é legal, e volta a rolar o feed. Ou pior, julga a ideia antes de testar. Isso não vai funcionar. Já tentaram isso. Eu não tenho dinheiro para isso. Você está matando a galinha antes dela botar o ovo. Quando ideias práticas começam a surgir com frequência, é um sinal de que sua mente já está operando num nível diferente. Ela já aceitou o objetivo. Ela já está trabalhando para você. E te mandar ideias é o jeito dela dizer: eu achei um caminho. Você vai ou não vai? Tem uma história que eu gosto de contar. Um empresário que eu acompanho há anos me disse que antes de montar o negócio que fez ele passar da marca de 1 milhão, ele teve uma fase de quase 2 meses em que não conseguia dormir direito. Não de insônia por estresse, de insônia por excesso de ideias. Ele deitava na cama e a cabeça não parava. Plano de negócio, estratégia de venda, nome de produto, abordagem de cliente, tudo vinha junto. Ele achava que estava ficando hiperativo. Na real, o cérebro dele estava em modo de construção. Estava montando o mapa antes dele sair andando. Ele fez uma coisa simples que mudou tudo. Colocou um caderno do lado da cama. Toda vez que uma ideia vinha, ele escrevia. Não julgava, não analisava, só escrevia. Em 60 dias ele tinha mais de 140 ideias anotadas. Dessas 140, 12 eram viáveis. Dessas 12, 3 eram excelentes. Dessas 3, uma se tornou um negócio de 6 dígitos em menos de 1 ano. 140 ideias para chegar em uma. Mas aquela uma mudou a vida dele. E ela só existiu porque ele respeitou o processo. Porque ele não tratou as ideias como barulho. Tratou como sinal. Terceiro sinal. E esse aqui vai te assustar. Você começa a se afastar das pessoas. Não por raiva, não por arrogância. Simplesmente por incompatibilidade. Conversas que antes te divertiam agora te cansam. Programas que antes te animavam agora te entediam. Amigos que antes te inspiravam agora te drenam. E você se sente culpado por isso. Pensa, cara, eu tô virando um babaca. Não, você não tá virando um babaca. Você tá mudando de frequência. Quando a sua cabeça começa a operar num padrão novo, quando ela aceita um objetivo maior, ela automaticamente começa a filtrar o que é compatível e o que não é. E aí, a conversa sobre fofoca incomoda, o happy hour de toda sexta-feira perde a graça. O grupo do WhatsApp que só manda meme começa a parecer perda de tempo. Isso é o servo-mecanismo interno funcionando. É o seu sistema de navegação recalculando a rota. Quando você coloca um destino novo no GPS, ele recalcula tudo. Ele te tira de ruas que antes faziam sentido. Te coloca em caminhos que parecem estranhos no começo, mas que levam onde você quer ir. Pessoas são ruas.
Algumas te levam para o seu destino. Outras te levam para o destino delas. E quando o seu objetivo muda, as ruas mudam junto. Eu não estou dizendo para você cortar todo mundo. Estou dizendo para você parar de se forçar a caber em lugares que já não te cabem. Tem gente que gasta uma energia absurda tentando manter amizades que já morreram só para não parecer ingrato. E essa energia que vai para manter o que morreu é a mesma energia que falta para construir o que está nascendo. Quando você percebe que está se isolando naturalmente, sem forçar, sem raiva, só por um instinto de preservação, é sinal de que algo dentro de você precisa de espaço para crescer. E crescimento exige silêncio, foco e, muitas vezes, solidão temporária. Todo mundo que eu conheço que construiu algo grande passou por uma fase de solidão antes. Todo mundo. Não é coincidência. É padrão. Quarto sinal, e esse é o mais sutil de todos. Você começa a falar diferente. Não o vocabulário, o tom, a certeza. Você começa a falar do futuro como se ele já tivesse acontecido. Percebe a diferença entre eu quero ter meu negócio e quando eu tiver meu negócio? A primeira frase é desejo. A segunda é planejamento. O desejo é vago. O planejamento é específico. E quando a mudança de linguagem acontece de forma natural, sem esforço, sem você ter que se corrigir, é porque o seu subconsciente já processou aquele objetivo como real. Isso é profundo. Fica comigo. A linguagem é o termômetro mais preciso da sua programação interna. Não o que você fala para impressionar os outros, o que você fala sozinho, o que você fala no pensamento. O monólogo que roda na sua cabeça quando ninguém está ouvindo. E o monólogo mudou, desde será que eu consigo, agora é quando eu conseguir, alguma coisa mudou lá dentro. E essa mudança é anterior à mudança externa. Sempre. Eu tinha um aluno que me procurou porque queria abrir um restaurante. Na primeira conversa ele disse, se eu conseguir juntar dinheiro talvez eu abra. Se, talvez. Duas palavras que revelam dúvida total. Eu disse, volta quando a frase mudar. Ele achou que eu estava brincando. Voltou 6 meses depois. Sabe o que ele disse? Eu estou planejando a inauguração para o segundo semestre. Não tinha o dinheiro todo ainda. Não tinha o ponto ainda. Mas a frase mudou. O se virou quando. O talvez virou data. E em menos de um ano, o restaurante estava aberto. Faturando. Crescendo. O dinheiro não veio antes da frase mudar. A frase mudou antes do dinheiro vir. Isso não é coincidência, é sequência. Quinto sinal. Esse é perturbador para a maioria. Você sente paz, uma paz estranha. No meio do caos, no meio da incerteza, no meio de tudo que deveria te deixar ansioso, você sente uma calma que não faz sentido lógico. As contas estão apertadas, mas você está calmo. O negócio ainda não decolou, mas você está tranquilo. Os outros estão em pânico, mas você está sereno. E essa serenidade te assusta porque ela não deveria estar ali. Pela lógica, você deveria estar desesperado. Essa paz é o sinal mais forte de todos, porque ela indica que o seu sistema interno parou de lutar contra o objetivo e começou a trabalhar a favor dele. Quando tem conflito interno, quando uma parte sua quer e outra tem medo, o resultado é ansiedade. É aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo está errado. Mas quando o conflito se resolve, quando todas as partes internas se alinham na mesma direção, o resultado é paz. Mesmo no meio da tempestade. É como quando você toma uma decisão difícil. Antes de decidir, ansiedade, angústia. Vai, não vai, faz, não faz. Mas no momento que você decide de verdade, vem uma calma. Mesmo que a decisão seja arriscada, porque a luta acabou. Agora é execução. Essa paz que aparece antes da riqueza é exatamente isso. É o seu sistema interno te dizendo, a decisão já foi tomada. Agora é questão de tempo. Eu lembro de uma mulher que me contou que nos 3 meses antes do negócio dela explodir de vez, ela era estranhamente calma. O marido ficava nervoso com as contas. A mãe ficava perguntando se ela não ia arrumar um emprego de verdade. As amigas achavam que ela estava em negação. E ela, no meio de tudo isso, dormia como um bebê. Acordava cedo, trabalhava focada,
sem desespero, sem drama. Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Eu não sabia explicar, mas eu sabia que ia dar certo. Não era otimismo, era certeza, como saber que o sol vai nascer amanhã. Você não espera ansioso, você simplesmente sabe. 3 meses depois, o faturamento dela triplicou. A calma não era ingenuidade, era o subconsciente dela já tendo processado o resultado. Sexto sinal. Presta atenção nesse. Coincidências que não são coincidências começam a pipocar na sua vida. Você pensa em começar um negócio num determinado nicho e na mesma semana encontra alguém que trabalha exatamente naquele mercado. Você precisa de um conhecimento específico e do nada aparece um artigo, uma conversa que te entrega exatamente aquilo. Você precisa de dinheiro para dar o próximo passo e aparece uma oportunidade que você não estava procurando. A maioria das pessoas chama isso de ST. Não é sorte, é filtro. Funciona assim. Seu cérebro processa milhões de informações por dia, literalmente milhões, mas a sua consciência só percebe uma fração minúscula. O que determina o que você percebe e o que você ignora é o seu filtro de relevância. E sabe o que programa esse filtro? O que você pensa repetidamente. Quando você alimenta um objetivo com consistência, quando você pensa naquilo todo dia, pesquisa todo dia, planeja todo dia, seu filtro de relevância se ajusta. E aí você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas que antes eram invisíveis para você. Aquela pessoa que pode te ajudar sempre frequentou o mesmo lugar que você. Aquela informação sempre esteve disponível. Aquela oportunidade sempre existiu. Você é que não via, porque seu filtro não estava calibrado para ver. Então, quando as coincidências começam a acontecer, não é o mundo se reorganizando ao seu redor. É você se reorganizando em relação ao mundo e percebendo o que sempre esteve lá. Isso é poderosíssimo quando você entende, porque significa que as oportunidades já existem. O dinheiro já está circulando. As pessoas já estão disponíveis. Você só precisa calibrar seu filtro. E o filtro se calibra com repetição, foco e decisão. Sétimo sinal. E esse é o que separa quem vai enriquecer de quem vai ficar sonhando. Você começa a agir diferente, percebe, sem esforço consciente. Não é disciplina forçada, não é aquela coisa de vou acordar às 5 da manhã porque o fulano falou que precisa. É uma mudança natural de comportamento. Você simplesmente para de fazer certas coisas e começa a fazer outras. Sem luta interna. Você que antes gastava 3 horas por noite rolando feed, agora senta e estuda, sem se forçar. Você que antes comia besteira todo dia, agora escolhe melhor sem pensar. Você que antes reclamava do chefe, agora está planejando a saída, naturalmente. Como se um programa novo tivesse sido instalado e agora rodasse no automático. Isso é a mudança de autoimagem em ação. Quando a imagem que você tem de si mesmo muda, quando lá dentro você para de se ver como o empregado e começa a se ver como o dono, seu comportamento se ajusta automaticamente, porque comportamento é reflexo de identidade, não o contrário. A maioria tenta mudar o comportamento primeiro. Força hábito, força rotina, força disciplina. E dura quanto? 2 semanas? Porque está forçando de fora para dentro. Quando a mudança vem de dentro para fora, quando a autoimagem muda primeiro, o comportamento segue sem resistência. É como quando alguém se assume como atleta, não começa a treinar para virar atleta. Se vê como atleta e aí treinar, vira consequência natural. Não é mais esforço, é identidade. Você percebe que está agindo diferente ultimamente, que seus hábitos mudaram quase sozinhos, que você está mais focado, mais produtivo, mais seletivo com seu tempo, e isso está acontecendo de forma orgânica. Presta muita atenção. Isso é o sinal mais prático de todos, porque enquanto os outros sinais são internos, esse já está se manifestando no mundo real. Você já está se movendo, mesmo antes de ver resultado. Agora, eu preciso te falar uma coisa importante, talvez a mais importante de todo esse vídeo. Reconhecer os sinais não basta. Tem gente que reconhece todos esses sinais, sente a inquietação, tem as ideias, sente a paz,
nota as coincidências, muda os hábitos e mesmo assim não enriquece. Sabe por quê? Porque reconhecer o sinal e não agir sobre ele é como ver a porta aberta e ficar parado na frente dela. A porta está aberta, mas você precisa passar exige decisões, exige risco, exige ação concreta. E é exatamente por isso que eu compilei tudo o que eu sei sobre esse processo, num guia que está ali no primeiro link da descrição. Porque uma coisa é eu te mostrar os sinais em 30 minutos de vídeo. Outra coisa é te dar o mapa completo, passo a passo, de como agir quando os sinais aparecem. O que fazer primeiro? O que evitar? Como não sabotar o processo? Tá tudo lá. Se faz sentido para você, vai lá e pega. Mas agora, continuando. Porque tem mais. Oitavo sinal. E esse aqui normalmente vem junto com o sétimo. Seu padrão de tolerância muda. O que antes você aceitava agora é inaceitável. Não de forma explosiva, não brigando com todo mundo, de forma silenciosa. Você simplesmente para de aceitar. A conta que não fecha, o sócio que não se compromete, o cliente que não paga, a relação que só tira. Você olha para isso e pensa, acabou. E quando você pensa, acabou, não vem com raiva, vem com clareza. É uma decisão fria, cirúrgica, definitiva. E isso assusta as pessoas ao redor. Porque elas estavam acostumadas com a versão sua que aceitava, a versão que engolia, a versão que deixava para lá. Essa nova versão não deixa para lá. Essa nova versão tem... E padrão significa que certas coisas ficam abaixo do mínimo aceitável. E o que fica abaixo do mínimo aceitável é cortado. Simples. Eu vi isso acontecer com um empresário que eu acompanho. O cara tinha um sócio que era amigo de infância. Cresceram juntos. Montaram a empresa juntos. Mas o sócio não acompanhou o crescimento. Ficava no operacional enquanto a empresa precisava de estratégia. Reclamava de tudo. Não queria investir em nada. Travava cada decisão. Durante 3 anos, o cara aceitou. Porque era amigo. Porque tinham história. Porque tinha culpa de pensar em sair. Até que num dia normal, sem briga, sem evento dramático, ele acordou e soube. Preciso encerrar essa sociedade. Não foi raiva. Foi clareza. E quando ele encerrou de forma justa, pagando tudo certinho, o negócio cresceu 40% em 6 meses. 40%. Porque a trava saiu. O que você tolera define o teto da sua vida. Quando seu padrão de tolerância sobe, seu teto sobe junto. E se você está percebendo que ultimamente anda menos paciente com mediocridade, menos disposto a aceitar migalha, menos disponível para quem não agrega, isso não é arrogância, é recalibração. E é sinal forte de que você está pronto para outro nível. Agora o nono sinal, e esse é silencioso demais. A maioria nem percebe quando acontece. Você para de buscar validação. Antes você queria que alguém dissesse, vai dar certo. Precisava que o pai aprovasse, que a esposa apoiasse, que o amigo acreditasse. E aí, quando ninguém apoiava, você desanimava. Usava a falta de apoio como desculpa para não agir. Agora não. Agora você sabe que vai fazer com ou sem apoio. Não de forma rebelde, tipo, eu vou provar para todo mundo. Não. De forma madura, tipo, isso aqui é minha responsabilidade e eu não preciso de permissão. Essa mudança é brutal porque elimina a desculpa mais comum que existe. Ninguém acredita em quando você para de precisar que acreditem. Você para de poder usar isso como motivo para não agir. E tem uma coisa que ninguém fala sobre validação. Quem busca validação está terceirizando a decisão, está colocando na mão dos outros o poder de dizer se você vai ou não vai. E quando você faz isso, você está sendo controlado por medo, por insegurança, por dependência emocional disfarçada de quero opinião. A pessoa que está prestes a construir riqueza para de pedir opinião sobre a decisão e começa a pedir opinião sobre a execução. Percebe a diferença? Não é, você acha que eu deveria abrir esse negócio? É, eu vou abrir esse negócio. Me ajuda a pensar na melhor estratégia. A decisão já está tomada. O que muda é o como, não o se. Se você percebeu que ultimamente está menos preocupado com o que os outros pensam, que está agindo mais por convicção interna do que por aprovação externa, esse é um dos sinais mais claros de maturidade financeira.
Porque riqueza exige decisões impopulares, exige caminhos que ninguém ao redor entende. E se você precisa que entendam para caminhar, você não vai caminhar. 10º sinal. O último e talvez o mais poderoso. Você sente que o tempo está passando diferente. Não mais rápido, não mais devagar. Diferente. Como se cada dia tivesse mais peso, mais importância. Você olha para o calendário e pensa, não posso desperdiçar isso. Não por desespero, por consciência. É como se de repente você tivesse entendido que tempo é o único recurso que não volta. E aí cada hora ganha uma urgência silenciosa. Você não corre freneticamente. Você se move com propósito. Cada reunião tem que valer. Cada conversa tem que ter sentido. Cada dia precisa avançar nem que seja 1 centímetro. E essa mudança na percepção do tempo é o que separa o amador do profissional. O amador trata o tempo como algo infinito. Depois, eu faço. Ano que vem, eu começo. Quando as coisas melhorarem, eu invisto. O profissional sabe que depois é o cemitério das boas intenções e age agora, com o que tem, de onde está. Essa consciência temporal não é medo de morrer, é respeito pela vida. Olhar para o relógio e pensar, cada minuto que eu gasto reclamando é 1 minuto que eu podia estar construindo. E quando essa consciência se instala de verdade, não como conceito intelectual, mas como sentimento visceral, seu nível de produtividade muda. Sua seletividade muda. Sua tolerância com besteira cai para 0. Agora eu quero que você faça uma coisa. Mentalmente, passa pelos 10 sinais que eu descrevi. A inquietação inexplicável. As ideias que surgem do nada. O afastamento natural. A mudança na linguagem. A paz no meio do caos. As coincidências que pipocam. A mudança de hábitos sem esforço. O novo padrão de tolerância. O fim da busca por validação. A consciência do tempo. Quantos desses estão acontecendo com você agora? Se for 1 ou 2, você está no início de uma transição. Fica atento. Alimenta o processo. Não sabota. Se for 3 a 5, a transição já tem andamento. Você está no meio da pista. Motor ligado. Agora é hora de soltar o freio. Se for 6 ou mais, presta atenção. Porque o que está acontecendo com você não é normal. No sentido mais literal da palavra, a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Você chegou. E agora a responsabilidade é sua. Mas deixa eu te dar um aviso final. Porque isso aqui é tão importante quanto tudo que eu falei antes. Os sinais vêm, mas eles também vão. Se você não age enquanto a janela está aberta, ela fecha. Seu subconsciente trabalha para você, sim. Mas ele precisa de reciprocidade. Ele te manda o sinal e espera que você haja. Se você não age, ele entende que aquele objetivo não é prioridade e redireciona a energia para outra coisa, para o conforto, para a sobrevivência, para a manutenção do status quo. Já viu alguém que teve uma fase de clareza absurda, cheia de ideias e energia, e depois voltou ao normal? Isso é o subconsciente desistindo. Ele mandou os sinais, a pessoa não agiu, e ele recalibrou para o padrão antigo. E aí, voltar a ativar esse estado fica mais difícil. Não impossível, mas mais difícil. Porque agora tem uma camada extra de tentei e não fui. Então, se os sinais estão aí, age. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande, mas precisa ser agora. Anota as ideias. Corta o que precisa ser cortado. Para de pedir permissão. Começa a construir 1 passo 1 centímetro. Mas hoje, porque o avião está na pista. O motor está ligado, a turbina está quente, tudo está pronto. Só falta você soltar o freio. E eu vou te falar a verdade que ninguém fala. A maioria das pessoas que me assiste vai concordar com tudo. Vai pensar, caramba, isso sou eu. Vai sentir um arrepio e não vai fazer nada. Vai fechar o vídeo e abrir outra aba. Vai voltar para a rotina. Vai dormir pensando, amanhã eu começo. Não seja a maioria. Se os sinais estão aí, você já sabe o que fazer. Agora, e decisão é a única coisa que separa quem reconhece os sinais de quem vive os resultados. Eu te dei o mapa. A caminhada é sua. Nos vemos no próximo.